Seguinte, meu, já tem alguns anos que eu desisti de acompanhar anime da temporada, pelo simples motivo que talvez muitos de vocês imaginem, que é que a grande maioria do que vem lançando nos últimos tempos é mais do mesmo. 500 isekai, anime de baixo orçamento com proposta genérica, uma porrada de coisa descartável e sem alma. Porém, é fato também que na maioria dessas temporadas, apesar dos pesares, um anime ou outro ainda acaba se destacando. Um Jujutsu aqui, um Kaiju 8 ali, Dungeon Mesh e etc. E essa temporada de outubro não tá sendo diferente, já que ela nos trouxe esse anime aqui, que podia ser Randandan, podia ser Danhan, mas é nada mais nada menos do que o anime que só com um mísero episódio conseguiu fisgar uma porrada de gente com o seu traço estilosíssimo, sua dupla de protagonistas carismáticos que só, e é claro, com um plot que gira em torno de aliens e espíritos tarados. Agora mesmo. Caso contrário, nós vamos pegar a sua banana. Pois é, vem comigo, vamos ver essa bizarrice aqui. Rápida apresentação, Dandadan teve sua origem como um mangá da Shonen Jump Plus, eu não sei como com uma lore absurda dessas. Escrito e ilustrado por Tatsu Yukinobu, lançado em 2021 e que veio ganhar agora um anime que tá sendo exibido pela Netflix. E quando você pega pra ver esse negócio, você já é recepcionado por uma das openings mais excêntricas que eu já vi na vida. E cara, que bagulho bom. Faz um tempo que eu virei mais uma daquelas pessoas que não tem saco pra ver opening e pula de quase todo o anime, mas moleque, essa não tem como, é boa demais. Mas a surpresa inicial não para por aí, já que a literal primeira cena é a nossa protagonista Ayase virando-lhe um chutão no mano com quem ela tá saindo porque ele tá sendo um cuzão pedindo dinheiro pra ela. Mas o otário se defende e ainda acerta um chutão no bucho da mina. Eu acho que ela tem que rever o tipo dela, até porque ela só tava com o cara porque ele lembra ela do Kenta Kakura, que é um ator japonês por quem ela é apaixonada. Ela então sai desconsolada e é quando ela vê um nerd sendo zoado por uns caras e meio pistola ela decide se pôr no caminho. Nisso o moleque já acha que ela tá interessada no clubinho dele de ocultismo, mas ela nega falando que não acredita em OVNI, mas sim em espíritos, e ele tira uma com a cara dela. E aliás, uma das coisas que vale mencionar sobre esse anime é que a dublagem dele é muito boa, sério. É muito difícil curtir anime dublado, mas esse aqui é simplesmente perfeito. Pelo amor, me poupa, espíritos não existem. O quê? E nessa rixa deles de OVNIs e espíritos, eles decidem fazer um desafio super saudável de provar um ao outro que suas crenças existem e quem conseguir vai ter o outro como seu escravo. Legal. Noite, ela vai pra um lugar onde OVNIs foram avistados e ele pra um suposto local assombrado e eles ficam conversando por chamada. O quê? Muito bom. Enquanto eles conversam, a menina vai e se abre um pouco sobre o passado dela com a sua avó médium e o bullying que elas sofriam. E nisso os dois começam a aprofundar um pouco a relação deles, até que... Permito que você mame nas minhas tetas. Você me deixa chupar a sua rola. O moleque sai vazado correndo. Amarrado e repreendido, você vai chupar minha rola. Cara, não dá. Enfim, ele sai correndo da velha tarada, a qual a Ayase chama de velha turbo, mas a gente não vê de cara o que rola, porque no meio disso, a garota se depara com esses manos aí, que sequestram ela, rasgam a roupa da mina e se revelam aliens de uma espécie exclusivamente masculina que precisam de seres humanos pra reproduzir. Ou seja, mais uma que vai de Americanas. A Ayase resiste, falando que tá se guardando pro Kenta Kakura. Essa mina tem uma obsessão extremamente específica. Mas nisso os bichos usam psicocinese pra deixar a mina com T maiúsculo e partem pra fazer a bizarrice deles. Porém, contudo, no meio disso, o meu mano nerd, possuído pela velha turbo, invade o celular da Ayase e sai pela tela dele. Mas ele não aguenta a velha que sai sedenta querendo abocanhar a pica de todo mundo. Cara, que frase. No meio da briga, porém, ele recupera um pouco o controle, mas continua não tancando e no final a própria Ayase é quem lida com a situação, lembrando de um ensinamento da avó dela e despertando poderes paranormais. E ela dá um cacete no bicho que tinha sobrado e ainda consegue bloquear a possessão da velha turbo, mas não cancelar a maldição em si. Sabe por quê? É porque eu estou com um pau desse garoto. E ela então fala que se eles quiserem livrar ele da maldição, vão ter que voltar pro túnel dela e sai vazada. O OVNI que eles estavam despenca, mas eles conseguem cair fora dele. O nerd fica todo xoxo porque tudo que rolou partiu da implicância dele quanto a Ayase. Ele se desculpa e fala que vai enfrentar a velha sozinho, mas a mina se compromete a ir junto até porque ele precisa dela pra conter a possessão. E no fim nós temos essa cena vixe em que ele fala alguma frase do Kenta Kakura e ela fica ui, coraçãozinho agitado, mas tenta deixar quieto, só que daí ela pergunta o nome dele, já que ela não chegou a perguntar antes. E... Meu nome é Kenta Kakura.
E assim acaba o primeiro episódio. Dandadan começa fortíssimo em muitos sentidos. Puta, que negócio excêntrico, agitado, diferente do que a gente costuma ver. Ele tem um ritmo tão divertido que mesmo essas cenas mais cursed que tem já no primeiro episódio tem um tom leve. Elas não são perturbadoras igual seriam se o anime tivesse mesmo tentando chocar. E é muito fácil simpatizar com esses dois, cara. Eles são tão orgânicos que nesse primeiro episódio mesmo já tem um momentinho de drama do passado deles. E ainda que a gente mal os conheça, funciona. A gente consegue se envolver. Até essa cena no final da mina ficando afim do moleque é muito clichê, mas funciona também. Tanto pela reação dela não ser tão exagerada quando ela fica agitada, quanto pela quebra do moleque ter o nome do cara que ela gosta. Mano, fala sério, é muito meme e justamente isso que faz ser engraçado. É um momento meio, maga. E a partir daqui já fica estabelecida essa dinâmica do anime, do nerdola esquisito amaldiçoado com a médium descoladinha rejeitada que tem essa relação meio de tsundere um com o outro e que vão mais e mais se aproximar conforme enfrentam juntos as adversidades em busca do seu objetivo em comum, que é pegar o pau do moleque de volta. Me diga outro anime com uma lore dessas, eu duvido que tenha, se tiver eu quero saber. E até então só 3 episódios saíram, na data de lançamento do vídeo vai ter saído 4, mas enfim. Em todos se mostraram muito bons. No segundo a gente vê a continuação da jornada deles, a Ayase se recusa a chamar o Ken pelo nome e apelida ele de Okarun. Daí ela leva ele pra casa dela pro moleque se trocar, mas ela tira um selo contra maldições que tinha na entrada do lugar pra ele poder entrar e não dá outra. Depois de uma cena na qual ele fica todo animadinho com ela se trocando perto dele e ela pede deliberadamente pra ver se ele tá mesmo sem pica, o que ele obviamente rejeita, eles descobrem que uma maldição bizonha invadiu o lugar. E é quando a gente tem o grande momento dela deixando a maldição no corpo do moleque, mas ainda controlando a mente dele e ele virando o super protagonista Ed, porém deprimido. Meu poder tá transbordando agora, mas eu tô tão deprê, cara. E é bom demais, cara. Daí eles derrotam o bichão, mas a Ayase desmaia e o Okarun, por consequência, perde o controle. O terceiro episódio, então, nos apresenta a avó da Ayase que, te contar, ele tá coroazinha conservada. E ela chega já batendo de frente com a velha turba e mandando a mesma pra vala, sem nem ligar pro pobre coitado possuído por ela, ou pelo menos é o louco que ela mete pra cima da Ayase. Mas na real ela coloca ele num galpão seguro e depois de ser convencida pela neta de que o garoto é alguém que merece ajuda, Ela tá se declarando pra você, como se sente? ela decide preparar os dois pra enfrentarem a velha, já que a Ayase só consegue selar ela se ela estiver vendo o Okarun. O coitado não consegue nem fazer as necessidades dele sozinho. Ih, já era, momo, ele vai se cagar tudo. Mas durante esse vexame, a véia acaba conseguindo se manifestar no garoto e faz uma ameaça cabulosa à avó da Ayase, que leva ela e o Okarun no fim do episódio a partirem pro túnel pra bater de frente com a tal. O episódio acaba e por enquanto é isso. E cara, eu tô com expectativas muito altas pro rumo desse anime. Até então ele só acertou e tá sendo divertido demais de assistir. Eu acredito fortemente que ele vai sim se manter bom até o fim, sabe? Ele literal só precisa continuar sendo o que ele já é. Ter essa pegada de comédia, trabalhar bem a relação dos protagonistas, manter a história envolvente e não se levar a sério demais. Dá pra meter uns draminhas mais aprofundados mais pra frente? Dá sim, mas saber dosar isso direito pra não se passar. Algo que eu acredito que esse anime consegue sim. E antes da gente acabar, o meu amigo do canal Arquivos da Penumbra fez também um vídeo sobre Dandadan, dissecando um pouco mais da obra, sua origem e como ela evoluiu pra se tornar o que a gente vê hoje, tanto no mangá quanto no anime. Então dá uma passadinha lá. E esse foi o vídeo. Se você viu até aqui, deixa nos comentários o que você achou desse formato mais solto, com menos edição, alguma gameplay de fundo, falando de uma maneira menos aprofundada, falando mais das minhas impressões da obra. Conforme for, eu faço mais desses e se vocês quiserem, quando o anime acabar, eu volto pra falar do restante dele. Considera também se tornar membro do canal, tem algumas recompensas bem básicas e vai me ajudar bastante. Um agradecimento também aos membros do canal e aos meus queridos senhores do submundo, que são o Sami e o Luzil. Muito obrigado pelo apoio. No mais, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve se quiser, me segue nas minhas redes sociais aí na tela e até uma próxima. Falou!